Bom pomerídio a todos, tudo bem? Eu sou Gabriel Vieira, dono do canal do Viedo, mas pode me chamar de Gabriel, de Vieira, de Viedo, enfim. E eu tô aqui para fazer o pós-jogo e bater um papinho com vocês sobre o jogo agora da UEFA Champions League, a primeira semifinal dos jogos de volta entre Atlético de Madrid e Arsenal. O Arsenal ganhou de 1 a 0 o jogo do Atlético de Madrid, se classificou para a final, vai jogar finalíssima em Budapeste, e eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, dê like no vídeo, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, hype o vídeo que você achar melhor, compartilha aquele vídeo para quem ama a Champions League, compartilha aquele vídeo para quem é torcedor do Arsenal, compartilha aquele vídeo para aquele torcedor que está sofrendo do Atlético de Madrid, ou enfim, ou se você é de qualquer outro time, curte aí, compartilha meu vídeo, compartilha meu trabalho, tô começando agora. E vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, vamos começar falando do jogo de ida. O jogo de ida, rapidamente falar do jogo de ida. O jogo que não teve tantas emoções, vai. Foi um jogo que teve 2 pênaltis, um pro Atlético e um pro Arsenal. Teve uma polêmica lá envolvendo o pênalti do Arsenal, mas não foi dado, enfim. E o jogo terminou 1 a 1. O jogo de ida foi um jogo muito igual, cara. Muito igual. Os dois tiveram chances, mas foi um jogo, eu vou falar, foi meio feio assistir esse jogo. Foi meio chatinho ver. E eu acho que não teve muita diferença no jogo da volta. Eu acho que no jogo da volta ainda foi um jogo meio feio, um jogo meio chatinho. O problema é que o Atlético, ele quis se fechar mais. O Atlético quis jogar como o Atlético de Madrid mesmo, sair nos contra-ataques, se defender bastante. Enfim, mesmo quando estava perdendo, se defender até o fim, enfim. Diferente do Arsenal, que o Arsenal tinha a bola, tentava alguma coisa, mas não conseguia furar a defesa do Atlético de Madrid. O jogo foi mais ou menos assim. Não teve tantas emoções, não teve tantas chances claras de gol. Teve uma outra chance clara, como aquela do Gyökeres, que ele jogou por cima, com o pênalti claro, enfim, que eu vou falar mais pra frente. Mas, cara, o jogo não teve tantas emoções. E o Arsenal se classificou para essa final. O que eu queria falar? Antes de começar falando do pós-jogo, falar desse jogo, eu queria falar um negócio. Aí eu cheguei a dar mérito ao Arsenal. É o futebol mais bonito. É o futebol bem feito. É o rolo compressor. Não é nada disso. Mas é o Bayern de Munique 2. Mas é o Barcelona de 2015. É o Real Madrid do BBC. É o Liverpool do Klopp. Não. Não é. É um time que sabe jogar mata-mata. É um time que tem seus momentos de ataque e sabe jogar pontos corridos. O Arsenal muitos anos bateu na trave na Premier League e tem chance de finalmente ganhar a Premier League. O Arsenal fez 89 pontos numa temporada e perdeu a Premier League pro City. Agora pode fazer 85 e ganhar. Louco, né? Mas o Arsenal tem méritos, cara. O Arsenal foi montando um projeto esportivo. O Arsenal não foi um time que saiu contratando jogadores a rodo e fala, vai, mantém o time aí, e saiu contratando técnicos. O Arsenal teve um trabalho. O Arteta foi mantido muitos anos, mesmo com muitas tentativas dele ser demitido, muitas vezes indo para Berlinda, mesmo perdendo títulos ganhos de Premier League, ele foi mantido, porque ele tinha um projeto esportivo com o Arsenal. O Arsenal hoje é um outro time, é um time que compete com qualquer um na Europa. Ele não pode ter o melhor futebol do mundo. Claro que muitas vezes joga bonito, ficou em primeiro na fase de Liga da Champions League, mas não é o melhor futebol do mundo. Mas tem que tirar o chapéu pro Arsenal. Porque o Arsenal sabe jogar mata-mata. O Arsenal sabe sofrer quando precisa. Mesmo perdendo pro City na Premier League, esse time sabe sofrer. Mesmo perdendo pro Southampton na Copa da Inglaterra, esse time sabe sofrer. Mesmo perdendo pro City lá na Carabao Cup, esse time sabe sofrer. Porque pra eles não interessa se ganhar lucro. Pra eles não interessa. Pra eles o que interessa é ganhar a Premier League e a Champions, que é o que importa. Pra eles pouco importa se jogar um futebol bonito, um futebol vistoso, o que importa é ganhar. E a maioria dos campeões hoje, infelizmente, ou felizmente para muitos, são assim. Não são times dominantes, não são times que encaram, não são times com rolos compressores, mas são times que são eficazes, que têm elencos complexos, têm elencos que sabem jogar na hora necessária. O Paris Saint-Germain ano passado não era mil maravilhas. Chegou na Champions League, chegou na hora decisiva, arregaçou. O Arsenal sofreu muito contra o Bayer Leverkusen no jogo da ida. No jogo da volta, no finalzinho empatou o jogo. No jogo da volta foi tranquilo.
Contra o Sporting precisou sofrer. E sofreu. Sofreu até o fim. Sofreu até a última bola onde o Sporting perdeu. Mas soube sofrer e se classificou. Contra o Atlético, soube sofrer o jogo da ida. Foi um banho-maria. E soube sofrer no jogo da volta. E se classificou. Ou seja, temos que bater palmas pro Arsenal. Porque o Arsenal foi um projeto. O Arsenal temporada passada bateu na trave numa final de Champions. Perdeu só pro Paris Saint-Germain. E tirou inclusive o Real Madrid. Metendo 3-0 no Real Madrid e ganhando lá no Bernabéu. Ou seja, vamos bater palma pro Arsenal. Porque o Arsenal tem um trabalho independente do que acontecer. O Arsenal chegou numa final de Champions. 20 anos isso não acontece. Chegaram na final de Champions. O Arsenal chegou. Muitos times não conseguem essa façanha. E o Arsenal conseguiu. Muitos times não conseguem brigar de cabeça com o City para ganhar a Premier League. O Arsenal consegue. O Arsenal vai tentar de novo. E tem chance de ganhar, porque o City tropeçou ontem. Ou seja, vamos bater palma pro Arsenal, porque o Arsenal merece. E sobre o jogo? Posse de bola do Arsenal. Arsenal tentou criar. Teve finalizações e a zaga do Atlético cortou. Numa enfiada de bola, o Black ia sair para tentar cortar. Acabou saindo errado, voltou. Teve um cruzamento, bola na área. Teve um chute, desviou, sobrou desviou. Deu uma defesata do Black, voltou no pé do Saka, o Saka fez 1-0. O jogo foi esse. Aí teve o cruzamento, isso foi o primeiro tempo, tá? Não foi tantas emoções, mas o Arsenal tentou criar essas coisas. E destaques para o meio campo do Arsenal. O Arteta tirou o Odegaard, cara. Beleza, não era o cara pro jogo, mas ele tirou o Odegaard no primeiro tempo e colocou ele no segundo. E tirou o Saka, teve culhão para tirar o Saka. E o que o Arsenal fez foi inacreditável. Porque o Arsenal, mesmo assim, mesmo ganhando, mesmo se classificando, brigou, tentou, teve posse de bola, teve finalizações, tentou criar. Não foram finalizações claras, teve a do Gyökeres, enfim. Mas tentou. Tentou criar. Diferente de outro time, que é o Atlético de Madrid. Vamos falar do Atlético de Madrid. É verdade que teve um pênalti claro que não foi dado. Teve um pênalti com uma enfiada de bola, teve um cruzamento. Falando que foi fato no Magalhães, mas eu não achei nada. E depois o Calafiori meteu a sola no pé do Griezmann. Isso pra mim foi pênalti. Mas não justifica a atuação do Atlético de Madrid, cara. E eu vou falar do Atlético de Madrid aqui. O Atlético de Madrid não pode ser tão pequeno em jogos de Champions. Uma coisa é você ser pequeno, no caso, seria jogar defensivo. Uma coisa é você ser, eu tô falando pequeno nesse sentido. Uma coisa é ser pequeno, jogar contra o Barcelona, jogar contra times que têm infinitamente investimento maior que o seu. O Barcelona era uma máquina, mas tinha uma defesa fragilizada. O Atlético explorou isso. O Atlético, numa chance, fez um gol contra o Barcelona, se classificou. Teve 3 chances para fazer contra o Tottenham no jogo de ida. Se classificou. No jogo de volta, eles tacaram dane-se. Quando precisou sofrer, o Atlético sofreu. Porque foi lá e tomou de 3-0 no jogo da volta contra o Barcelona. Abrindo 4-0 no jogo de ida. Tomou 3, quase que tomou o quarto. Mas de verdade, o Simeone, você não pode jogar retrancado assim. O time do Atlético de Madrid não pode jogar defensivo dessa forma. Não deve. Não pode jogar defensivo. Uma coisa é você jogar contra um time ou outro. Outra coisa é você jogar todos os jogos defensivos. Não vai funcionar, cara. O Atlético tentou jogar defensivo com o Leipzig. Lembra em 2020, lá no Super Agosto? Tomou pau. O Atlético quis jogar super defensivo contra o Manchester City em 22 e acabou perdendo. O Atlético teve um período que jogou super defensivo, caiu na fase de grupos. E o Atlético teve um período da temporada, é verdade, que jogou pra frente. Teve um futebol vistoso. Mas não dá, cara. Não dá pra se jogar assim. Não dá pra você jogar um futebol tão defensivo toda hora. Tem momentos que você tem que agredir. E quando o Arsenal tava perdendo o jogo, vai lá o Cholo Simeone e tira os principais jogadores do time. Tira o Griezmann, tira o Lookman, tira o Julián Álvares. Você precisa fazer gol, cara. Você precisa fazer um time ir pra frente. E o Arsenal, ele conseguiu controlar a bola, tudo bem. Mas o Atlético de Madrid, eu falo, foi covarde, foi medroso. Pelo menos nesse confronto, foi medroso. Foi medroso. Você não pode ser medroso numa Champions porque isso te pune. Uma coisa é você fazer isso em 2017, cara, que tinha o Super Real Madrid, o Super Barcelona. Você fazer isso contra times que são superiores que o seu.
Outra coisa é você fazer um time que tem um nível tão igual quanto o seu. E óbvio que vai dar errado. Óbvio que vai dar errado. O Atlético de Madrid não quis. Pô, tava nos Atléticos, mas o Atlético de Madrid não quis ir pra frente, quis se defender ainda. Vamos atacar, time. Vamos atacar. Vamos atacar. De verdade. O Atlético de Madrid não quis atacar. Isso me deixa indignado, cara. Não é no jogo da ida, não é no jogo da volta. Não quis. E eu fico muito pistola com isso. Eu fico muito bravo. Porque um time que quer ser campeão tem que ter garra, tem que ter força, tem que ir pra cima. Eu nunca vi um time que quer ser campeão e quer se defender. Que só sabe se defender é uma coisa, um time minúsculo, pequeno, vai. Um Bodo Glimt da vida se defende, tá bom. Mas o Atlético de Madrid, você tem peças boas, você tem o Julián Álvares, você tem o Oblak no gol, você tem o Thiago Almada, campeão da Libertadores com o Botafogo. Você tem o Giovanni Simeone, você tem o Llorente, que tá jogando uma barbaridade de qualquer posição. Você tem o Barrios, você tem um bom time, cara. Você não pode jogar tão retrancado assim numa semifinal de Champions jogando fora de casa. Não pode. Nem dentro de casa. O Atlético de Madrid fez isso. Foi um time covarde. Teve o pênalti, foi pênalti. Foi pênalti. Teve sim o pênalti. Mas não é justificativa nenhuma para você jogar um futebol tão espantoso como esse do Atlético de Madrid. E o Arsenal, merecidamente, vai para a final. O Atlético de Madrid, quando precisou decidir, não decidiu. Contra o Barcelona decidiu. Mas quando a La Liga não foi bem, no jogo que era o jogo da temporada, contra a Real Sociedad, perder, empate e vai para os pênaltis, desculpa, mano. Você não foi decisivo. E você jogar num time defensivo, vão atacar. De verdade, cara, hoje o futebol é dinâmico, o futebol não é só um esquema tático. E eu coloco a culpa no Simeone nessa derrota, nessa eliminação. Foi no Simeone. Assim como ele ganhou contra o Barcelona, ele foi o responsável pela classificação, ele foi o culpado no jogo contra o Arsenal. Ele foi o culpado. Claro que teve o Sorloth que furou, tá bom. Mas é do jogo, acontece. Mas, cara, você não pode armar um time tão passivo assim numa semifinal de Champions. Eu volto a repetir, não pode fazer um time tão passivo numa semifinal de Champions. O Atlético de Madrid fez isso. Enfim, amanhã vai ter outra semifinal, Bayern de Munique e PSG. Vai ser um jogaço, como foi o jogo de ida que foi 5-4, diferente desse jogo que não teve tantas emoções. E vou fazer pós-jogo desse jogo também. E vamos dar parabéns ao Arsenal, porque o Arsenal merece chegar na final, tá? Eles ficaram em primeiro na fase de liga, ganhando todos os jogos, passaram. Claro que foi um chaveamento muito fraco, né? Sporting, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen não foi um chaveamento tão forte. Mas eles têm mérito de chegar na final, eles mereceram. Eles tiveram a melhor fase da fase de liga. Ou seja, pra estar na final, eles mereceram. Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, tchau!